Belezinha, gente? Hoje estamos com análise combinatória. Beg, o que é análise combinatória? Aqueles probleminhas de contagem que você quer saber o número de possibilidades possíveis de 10 alunos, eu escolher 3 para formar uma comissão para ir representar o colegiado na escola ou lá na diretoria. Então, para que serve literalmente a análise combinatória? Descobrir o número de possibilidades de ocorrer um determinado evento. O que nós temos em análise combinatória? Nós temos, primeira coisa, famoso fatorial. O que é o fatorial de um número, ou representamos por n fatorial? Só existe fatorial de um número se ele for natural. Natural. O que é o fatorial de um número? É você multiplicar esse número pelos seus antecessores até chegar em 1. Ué, Beg, então quer dizer que só existe fatorial de um número de 2 em diante, porque se ele vai chegar em 1, ele tem que ser maior que 1. Mas você disse que o número tinha que ser natural. Mas por quê? Por definição, nós definimos que 0 fatorial é 1 e o próprio 1 fatorial também é 1. Isso quer dizer o quê? Que se aqui o fatorial de um número tem que ser de 2 em diante, e existe fatorial de 0 e existe fatorial de 1, então pode-se dizer que só existe fatorial de número o quê? Natural, tá? Nem negativo, nem fração, nada, só natural. Segundo, os nossos famosos problemas de contagem. Esses problemas de contagem, minhas crianças, nós podemos resolver ele primeiramente de duas maneiras. Quando nós temos, primeiro, mais de uma espécie em questão e, segundo, apenas uma espécie em questão. Ô Beg, traduz pra gente. Você tem 5 tipos de salada no restaurante, 8 tipos de carne e 10 tipos de arroz. E você vai servir um em cada prato. Quantos pratos você pode servir? Você tem mais de uma espécie. Está envolvendo arroz, carne e salada. Mas eu tenho 10 tipos de carne e quero servir no meu prato 3 tipos de carne. Só vou mexer com carne. Você tem apenas o quê? Uma espécie. Quando é apenas uma espécie, você vai fazer o quê? Você vai resolver as questões por quadrinhos. Quando nós chamamos quadrinhos é o quê? Nós temos, por exemplo, 8 tipos de carne e vamos servir 3 tipos de carne. Então você vai botar o quê? 3 quadrinhos, porque eu vou servir 3 tipos de carne. Quantas carnes eu posso servir no primeira vez? 8, porque nós temos 8 tipos diferentes. Como eu já servi, sobram quantas para servir depois? 7. E depois 6. 8 vezes 7 dá quanto, meninos? 56. 56 vezes 6 dá 6 vezes 6, 36. 6 vezes 5 dá 30, com 3, 33. São 336 pratos possíveis. E se for mais de uma espécie, Beg? Aí agora, se for mais de uma espécie, nós vamos subdividir isso aqui em 2 tipos de questões. As questões de arranjo ou questões de combinação. Quando é que é a questão de arranjo e combinação? Arranjo, quando a ordem influencia. Combinação, quando a ordem não influencia. Exemplos, eu vou servir 10, eu tenho 10 alunos e vou formar comissões de 3 pessoas. Se eu pegar Pedro, José e Maria, ou José, Maria e Pedro, são os mesmos alunos na comissão. A ordem não influencia, é questão de combinação. Mas se eu falasse bem assim, eu tenho uma corrida de Fórmula 1, 20 pilotos, e os 3 primeiros deverão chegar. De quantas maneiras pode ocorrer? Quem chega em primeiro na Fórmula 1 recebe 20 pontos. Quem chega em segundo recebe 18. Quem chega em terceiro recebe 15 pontos. A pontuação é diferente. Como ela é diferente, a ordem influencia. Se influencia a questão de arranjo. E para fazer isso aqui, nós temos as nossas fórmulas. Qual é a fórmula de terceiro? Arranjo. A fórmula de arranjo, arranjo de N pegando P. N é o número de elementos que você tem possíveis e P é o número da quantidade, as possibilidades que você vai pegar. Eu tenho 10 pessoas, eu quero pegar 3. N é 10 e P é 3. É N fatorial sobre N menos P fatorial. Quarto, combinação. A combinação de N pegando P é, ou você coloca que é o arranjo de N sobre P fatorial, essa fórmula sobre P. Se você jogar essa fórmula sobre P e desenvolver, vai ficar N fatorial sobre N menos P fatorial vezes P fatorial. E por último, quinto, a famosa permutação.
permutação. Ô, Berg, você não falou em permutação nas questões. O que é uma permutação? Toda vez que no arranjo o número de possibilidades que você vai pegar é igual ao número de elementos que você tem em questão, quando N é igual a P, se transforma numa permutação. O que é a permutação? Permutação de N é N fatorial. Para que serve permutação? Resolver aquelas questões de anagrama. Eu tenho quantos anagramas podemos formar com a palavra amor? Amor tem 4 letras, então nós podemos permutar elas entre si de 4 formas, com 4 elementos. Seria permutação de 4 fatorial. P4, que seria 4 fatorial. E quem é 4 fatorial? É 4 multiplicando pelos antecessores. 4, 3, 2, 1. 4 vezes 3, 12 vezes 2, 24 vezes 1, 24. Beleza? Estamos aí contando com a sua sorte e a sua bênção para você passar, tá? Abraço.